Irmãos, espero que todos estejam bem. Vamos orar pela palavra. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra. Oramos em nome de Jesus pedindo que o Senhor venha com teu poder, edificando tua igreja, nos dando entendimento e sabedoria. Senhor, me capacita a transmitir a tua palavra de maneira bíblica, que eu possa ser um instrumento das tuas mãos para a edificação da tua igreja. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Veja, hoje nós chegamos ao capítulo 6 de Esdras. E para a pessoa que olhar desavisada, ela vai achar que é apenas mais um capítulo. Mas esse capítulo ele é um marco importante. Nesse capítulo vai se encerrar a história de Israel, na fase em que Zorobabel governou sobre Judá. Nesse capítulo, nós vamos ver o templo sendo edificado. Esse capítulo é o último capítulo que vai nos falar de Zorobabel, descendente de Davi, do sumo sacerdote Josué, e também vai nos falar do ministério do profeta Ageu e do profeta Zacarias. A partir daqui, o livro de Esdras vai dar um salto. Para vocês terem uma ideia, esse capítulo aqui acontece em torno de 520 a.C. e 516. O capítulo 7 vai acontecer em 458, 60 anos depois. E olha que interessante, entre o capítulo 5 de Esdras e o capítulo 6, existe a narrativa do livro de Ester, que vai acontecer entre 483 e 469. Então eu tenho aqui toda a descrição do retorno a Jerusalém, da edificação do templo, e depois, no século seguinte, da reedificação dos muros da cidade e da colocação das portas. Para vocês terem uma ideia, na Bíblia judaica não existe o livro de Neemias com o nome de Neemias. Na Bíblia judaica é chamado de primeiro Esdras e segundo Esdras. Porém, os teólogos cristãos, quando foram fazer a transposição do Antigo Testamento para a nossa época, eles acharam melhor colocarem como Esdras e Neemias, por causa do principal protagonista. Nós temos que lembrar que os livros da Bíblia não têm título. Quem colocou o título fomos nós. Entendeu? Então, o que acontece? Nós estamos falando aqui de história pura. São livros que, qual a importância deles? Eles nos mostram os atos soberanos de Deus. Eles mostram a mão de Deus controlando a história. Eles mostram que o povo de Deus não está sozinho. Existe um Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é soberano e Ele cuida de todas as coisas. No capítulo passado, o que nós vimos na quarta-feira? Nós vimos um camarada chamado Tatenai, vimos um outro camarada chamado Setar-Bozenai, governadores daquela região, fazendo uma visita para paralisar a obra em Jerusalém. Não contentes com isso, eles mandaram uma carta para o rei Dario. E olha que situação interessante. O rei Dario assumiu o governo em 522. E a primeira coisa que ele teve que fazer foi pacificar o reino. O rei Dario ficou lutando dentro do reino 2 anos, até 520. O que Zorobabel e Josué fizeram? Começaram a mexer na obra do templo de volta. E aí Deus levanta em 520, primeiramente, o profeta Ageu. E logo após, 2 meses depois, ele levanta Zacarias.
E juntamente com Josué, o sumo sacerdote, esses 4 vão ser os protagonistas da reconstrução do templo. Só que essa carta chega ao rei Dario e a obra sofre uma terrível oposição. E no final do capítulo 4, Esdras 4, 24, nós temos o versículo que diz que a obra do templo foi paralisada por 16 anos. As oposições eram seguintes. Então, entre 536 e 520, que é o começo, essa atividade que está acontecendo aqui, o templo ficou parado. O que está acontecendo aqui? O plano de Deus está sendo retomado. O povo de Deus está cumprindo o seu chamado, que na época aqui era edificação do templo. Porém, está fazendo isso debaixo de pesada perseguição, debaixo de pesada oposição. Aquelas nações que ocupavam a região fizeram de tudo, literalmente, para bloquear a reconstrução do templo. Já expliquei para vocês que você pode traçar um paralelo, aprender um princípio, de que sempre que você se movimentar em direção às coisas do Senhor, você vai ter oposição. Principalmente hoje, oposição espiritual e oposição dos filhos de Belial, de pessoas que não servem a Deus. E que, infelizmente, na sua desobediência e rebeldia, são instrumentos na mão do maligno para se opor à obra de Deus. Desde que o mundo é mundo, desde o jardim do Éden, nós temos Deus edificando a nova Jerusalém. E logo no começo de Gênesis nós temos o diabo edificando Babel. A figura e a representação dessas duas cidades vão atravessar a Bíblia inteira. E o destino delas está lá no Apocalipse. Quando a grande Babilônia, que é um sistema, vai ser destruída e a nova Jerusalém vai descer do céu. E nós vamos habitar nela. A história que está acontecendo aqui nada mais é que mais um capítulo dessa novela. Lembrando que não existe guerra entre Deus e o diabo. Isso não existe, porque o diabo é criatura. Existe guerra entre o diabo e o povo de Deus. É coisa completamente diferente. É criatura contra criatura. Mesmo assim, nós sabemos que o inimigo já está derrotado. Embora, como diz o apóstolo Pedro, nós não desprezamos os seus ardis. Ninguém é bobo. Como diz lá na minha terra, ninguém fica amarrando cachorro com linguiça. Vigiai, o inimigo anda em derredor buscando alguém para devorar. Palavras também do apóstolo Pedro. Amém? Então vamos à exposição do texto. Esdras 6, versículo 1 diz assim: Então o rei Dario deu ordem, e buscaram nos arquivos onde se guardavam os tesouros em Babilônia, em Acmetá, no palácio, que está na província da Média. Se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim. Vamos fazer uma pausa. O que está acontecendo? Os governadores mandaram a carta. Ó, esse povo é rebelde, esse povo vai dar prejuízo. Se eles reedificarem essa cidade, eles vão parar de pagar imposto. Pesquisa aí que vocês vão ver que é povo rebelde. Aí eles foram pesquisar na documentação persa, eles encontraram todas as histórias que citavam os grandes reis guerreiros de Judá. E aí eles entenderam que Jerusalém era uma cidade rebelde, a obra parou. Só que nós temos que entender que existe um governo, existe uma organização. E quando o povo de Jerusalém foi perguntado para ele por que eles estavam reedificando o templo, eles falaram: nós estamos reedificando o templo porque o rei Ciro fez um decreto para a reedificação do templo. Só que não havia cópia. A literatura naquela época não é como hoje. Você dá um clique no celular, você tem uma cópia de uma lei do governo.
E aí foi pedido para fazer uma investigação. Aonde? No Arquivo Real, que tem milhares de documentos. Aqui eu começo a ver a providência de Deus. O que nós temos que entender? A mão invisível do Senhor agindo. E Deus vai agir dentro do governo persa, usa pessoas que nós não sabemos o nome, provavelmente incrédulos. Esses incrédulos são funcionários do governo persa e eles encontram a cópia da lei. Eles encontram o documento. O que eu quero ressaltar aqui, gente? Os documentos daquela época eram num material que se deteriorava muito fácil. Poderia muito facilmente ter sido estragado aquele material. O rei Ciro havia morrido há 16 anos. Cambises, seu filho, só ficou envolvido em guerra, mal governou nas capitais do Império Persa. O que eu quero mostrar para você? Quando Deus decreta algo, Ele faz e Ele usa a ferramenta que for necessária para cumprir o seu decreto. Eu costumo dizer, linguagem do pastor Maurício, Deus botou a turma toda para trabalhar. E eles acharam o documento. Por quê? Porque era a vontade dele. O que ele não pode fazer para que a vontade dele se cumpra na minha vida e na sua vida? Percebe o que eu aprendo com o texto? Amém? Versículo 3. Aqui a carta vai ser descrita. No primeiro ano do rei Ciro, o rei Ciro estabeleceu o seguinte decreto: a casa de Deus em Jerusalém se reedificará para lugar que se ofereçam sacrifícios, e seus fundamentos serão firmes. A sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova, e a despesa se fará da casa do rei. Além disso, os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor transportou do templo, que estava em Jerusalém, e levou para a Babilônia, serão restituídos, para que voltem ao seu lugar, ao templo, que está em Jerusalém, e serão postos na casa de Deus. Até aqui. Vamos fazer uma pausa aqui. O que acontece? Essa aqui é a cópia da carta, que nós lemos no começo do livro. Mas o que o texto está mostrando aqui? Veja. Primeiro, essa daqui é uma lei dos medos e persas. Não pode ser revogada. Ao achar o documento, o Deus Todo-Poderoso coloca uma pedra em cima da discussão, usando a lei dos homens, uma lei que era irrevogável. Ao encontrar essa carta, ninguém podia desfazer o decreto do rei Ciro. Não apenas isso, Deus, além de determinar, Deus manda o recurso. Porque a lei dizia o seguinte: o custo da casa vai sair do tesouro real. Irmãos, Ciro não era crente. Quando o livro do profeta Isaías, capítulo 45, chama Ciro do meu servo, Isaías está querendo nos mostrar que Ciro é um instrumento nas mãos de Deus. É isso que o texto está dizendo. Ciro era adorador de Zoroastro. Está registrado na documentação do rei Ciro. O suplemento arqueológico descobriu documentos onde ele se declarava adorador de Zoroastro. Irmãos, Deus usou funcionários incrédulos, rei incrédulo, país incrédulo, idólatra, para cumprir sua vontade. Porque Deus não está preocupado. Deus vai e faz. É a vontade dele, ele faz. E ele usa o que for. Agora, existe um ensinamento muito importante aqui, que as igrejas modernas e os cristãos precisam aprender.
Irmãos, quando Deus determina alguma vontade sua, Ele vai prover o recurso financeiro para que aquela vontade se cumpra. Tem gente que entra em dívida, tem gente que compra o que não deve, tem igreja que envergonha o nome de Deus, comprando e não pagando. E está dizendo que está fazendo isso pela fé. Porém, a Bíblia é repetitiva. Toda a obra que Deus fez, Ele mandou recurso. Ah, pastor, aonde? Vou te dar 3 exemplos. Primeiro, o tabernáculo de Moisés no deserto. Segundo, a reconstrução do templo. Ah, pastor, mas isso é Antigo Testamento, então tá jóia. Terceiro, a igreja de Antioquia orou e jejuou e enviou Paulo e Barnabé e João Marcos para a primeira viagem missionária na Europa. Eu pergunto, eles foram nadando pelo mar? Não, a igreja mandou o recurso. O que eu quero te ensinar, irmão? Evita erro. Quando Deus vai fazer algo, Ele providencia tudo. Ele alinha circunstâncias, Ele alinha pessoas, Ele provê recurso. E a providência de Deus faz com que a vontade dele se cumpra. Não seja afoito. Não tome uma atitude da qual você vai se arrepender. Alguns aqui, como eu, já viram irmão falando, ó irmão, deixa eu te mostrar a bênção. Aí você vai na porta da igreja, tem aquele carro maluco. Você não sabe nem aperta o botão de ligar. Aí, irmão, ó, deixa eu mostrar a bênção. Aí ele abre o porta-luva. 84 parcelas de 1.619. E o cara ganha, junto com a mulher dele, e não ganha mal, 5 pau. Só que 2.000 já foi pro vinagre, porque ele tem documento, ele tem PVA, ele tem pneu, ele tem combustível, tem seguro que você não vai pagar. Nem 5, acho que dá 7 anos, 7 anos, 84 meses. Gente, isso não é bênção, isso é vontade da carne. Querendo ter algo. Fala logo, ó, pastor, estava com vontade de comprar, fui lá e comprei. Aí o pastor encomenda a alma do indivíduo e fala, ó, que Deus dê misericórdia para você. Entendeu? É pior que decorar o Salmo 119 em hebraico. Percebe? Mas, irmãos, descansa. Aquilo que Deus vai fazer na sua vida, Ele vai prover o recurso. Ele é Pai. Por exemplo, nós estamos orando para fazer algumas obras da igreja, irmãos. O maior sinal de que é o momento de fazer a obra, Ele vai mandar o recurso. Amém? Amém. Vocês ficam felizes que Deus vai mandar o recurso? Mas eu pergunto, a carteira de quem que Ele vai usar? Provavelmente a nossa. Amém, glória a Deus. Eu me converti, minha carteira também. Meu saldo do banco não continua incircunciso. Converteu também. Amém? Vamos seguir mais um pouquinho, brincadeiras à parte. Versículo 6. Agora, pois, Tatenai, governador da Além-Rio, Setar-Borzenai e seus companheiros, os Afarsaquitas, que habitais da além do rio, apartai-vos dali, deixai que se faça a obra dessa casa de Deus, que o governador dos judeus e os anciãos dos judeus edifiquem essa casa de Deus no seu lugar. Olha que interessante, gente. As palavras do rei Dario são duras. Ele chega para o governador e fala, afasta, não quero ver você aí. Eles eram as maiores autoridades da Além-Rio. Eles foram expulsos de Jerusalém. Essa lei aqui está falando que eles não podem pisar lá. Que eles têm que se afastar. Aí você fala, pastor, não entendi. Não é esses mesmos dois que estavam enchendo as paciências no capítulo anterior? O que Deus está te mostrando, irmão? Tenha sabedoria do que a Bíblia está mostrando. No capítulo anterior, Deus está ensinando, olha, existem inimigos da obra de Deus, esses inimigos usam
pessoas, sistemas políticos, governos e usa o que for necessário. Ponto. Não, vírgula. Mas existe um Deus soberano, que da mesma maneira que autorizou aquela opressão, Deus está ensinando para o seu povo. Isso explica por que ele autoriza que esses contratempos aconteçam. Deus está ensinando para o seu povo que, embora hajam obstáculos, aconteçam obstáculos, quem dá a última palavra é Ele. Qual é o nosso problema? E esse é um ensinamento que salta do capítulo. Quando você está com problema, você fica olhando as circunstâncias ou você fica olhando o que Deus diz na sua palavra? Qual é o problema nosso? Assim que acontece o problema, meu foco vai no problema. Como eu tenho que agir? Eu tenho que colocar meu foco no poder de Deus. Lembra que a minha fé, para ser uma fé bíblica, não, pastor, eu tenho fé. Fazer uma pergunta retórica. Quem aqui quer ter fé? Todo mundo. Pergunta tola, né? Mas tudo bem. A fé bíblica é a fé que você deposita ou na pessoa de Deus, ou no poder de Deus. Só. O resto não é fé. O resto é expectativa. O objeto da sua fé, da sua confiança, de você crer que pode haver uma mudança, que pode haver uma transformação, tem que ser na pessoa de Deus e no poder dele, só. Se você confiar no seu bracinho forte aí da carne, esse bracinho fininho seu aí vai quebrar. E você está vendido, meu irmão. Porque maldito é o homem que confia no homem, que se estriba-se no braço forte do homem, que se apoia. Entendeu? Deus usa homens? Usa. Deus coloca pessoas na sua vida? Sim. Várias vezes, mas ele faz isso pelo seu poder e pela sua vontade. A força não está nos homens, a força está no Deus, que controla todas as coisas. Amém? Amém. Vamos lá, vamos seguir. Versículo 8. Também por mim se decreta o que haveis de fazer com os anciãos dos judeus, para a reedificação dessa casa de Deus, a saber que da fazenda do rei, dos tributos da além do rio, se pague prontamente a despesa a esses homens, para que não interrompam a obra. Até aqui. Irmãos, olha que interessante. Até o pagamento do custo da obra, Dario decretou. Ah, isso aí o pastor já falou, sim, mas entenda. Qual foi a acusação contra a cidade de Jerusalém? Que assim que reedificasse o templo, eles iam parar de pagar imposto. Olha que interessante. Segundo os acusadores, eles iam dar prejuízo para o cofre do rei. Segundo a vontade do Senhor, o cofre do rei é que trouxe o recurso. Irmãos, muito dinheiro envolvido aqui. Não era uma obra pequena. E Deus, na sua soberania, providenciou tudo. Vocês imaginam como os inimigos ficaram bronqueados? Irmão, vou te falar. Tem muita gente que não gosta de ver o cristão ser bem-sucedido. Tem muita gente que quer ver o circo pegar fogo. E nós temos exemplos bíblicos de gente que vê o sucesso do povo de Deus e rangeu os dentes. Até hoje é assim. Ah, pastor, não acredito. Vou te dar um exemplo. Imagina um camarada que vira e mexe apronta, não é tão fiel com a mulher. Se ele resolve começar a frequentar a casa noturna, o mundo vai falar alguma coisa? Vamos supor, inclusive, que ele é um marido que paga todas as contas em casa. Vou te falar as histórias que eu ouvia. A turma falava, não, sabe, coitado, ele tem um fraco por mulher.
Mas ele paga todas as contas, é moço bom, ele dá cesta básica. Já viu como a turma fala? Agora, se esse entravado for alcançado pela graça, crendo no Senhor, botar uma Bíblia debaixo do braço e ir para a igreja, o que o mundo fala? Tá vendo? Mais um fanático religioso. Aprontou até agora. Deve ter umas 6 amantes. Cachaceiro, pau d'água. Agora virou crentinho, tá indo para a igreja. Não é assim que funciona? Gente, não mudou nada. Entendeu? As pessoas não querem ver o bem do povo de Deus. Só que quando Deus põe a mão, ele efetivamente cumpre. Amém? Amém. O povo está vivo. Versículo 9. E o que for necessário, como bezerros, carneiros e cordeiros para o holocausto ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho e azeite, segundo o rito dos sacerdotes que estão em Jerusalém, desse-lhes de dia em dia, para que não haja falta, para que se ofereçam sacrifícios de cheiro suave ao Deus dos céus, e orem pela vida do rei e de seus filhos. Até aqui, fazer uma pausa, irmãos. Não só o recurso para o templo, o recurso para adoração. Aqui está toda a linha de sacrifícios. E olha que pedido curioso. Na lei está escrito o seguinte, olha, eu quero o templo reedificado, nós vamos mandar o dinheiro, vamos mandar os animais para o sacrifício, e ainda vamos ser abençoados porque esse povo vai orar por nós. Irmãos, Deus usa o incrédulo. Irmãos, tem incrédulo que não tem a fé bíblica, salvítica. Mas ele tem esperança num Deus, ou nunca chegaram para você, ó, quando você for lá na sua igreja, faz uma oração. Você acha que ele está pedindo para Papai Noel. Quando a pessoa chega, ó, o negócio é o seguinte, estou com um parente doente, estou com câncer. Pede oração lá na sua igreja. Ele está pedindo para o coelhinho da Páscoa? Não, na cabeça dele está pedindo para Deus. Por quê? Porque mesmo a sua depravação total, os seres humanos, muitos deles, não estão tão afundados assim a ponto de perder a noção de Deus. Tanto é que está cheio de igreja, que a gente sabe que não é bíblica, cheia de pessoas. Elas não vão lá buscar o coelhinho da Páscoa. As pessoas têm noção de Deus. Mesmo não tendo a fé salvítica. Não tendo nascido de novo. Amém? É o mesmo quadro aqui. Seguindo no texto. Versículo 12. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derrube a todos os reis e os povos que estenderam a sua mão para mudar o decreto e para destruir essa casa de Deus, que está em Jerusalém. Não, só um minuto, perdão, irmãos. Eu pulei o versículo 11, me perdoe, vamos ler o 11. Volta a fita. Versículo 11. Também por mim se decreta que todo homem que mudar esse decreto se arrancará o madeiro de sua casa, e levantado o pendurarão nele, e da sua casa se fará por isso um monturo. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derrube a todos os reis e povos que estenderem a sua mão para mudar o decreto e para destruir essa casa de Deus que está em Jerusalém. Eu, Dario, baixei o decreto. Com diligência se faça. Até aqui, olha que interessante. O decreto é duríssimo. Arrancar uma estaca da casa e pendurar no madeiro é a mesma passagem que está nos 5 livros de Moisés, no Pentateuco. Quando a pessoa era declarada maldita, eles penduravam ela enforcada num madeiro. Isso daí é a mesma coisa que acontecia na crucificação. A crucificação é uma morte por asfixia. A diferença é que os persas penduravam no madeiro. Os judeus, na época do Pentateuco, penduravam no madeiro. Aí está escrito, maldito aquele que for pendurado no madeiro.
Em quem se cumpriu essa palavra? Em Jesus Cristo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Nós fomos retirados da maldição da lei e colocados no reino da sua luz. Qual é a situação do incrédulo? O incrédulo está debaixo da maldição da lei. Foi essa obra que Jesus fez, nos resgatou da maldição da lei. Quando ele foi pendurado no madeiro? Na cruz do Calvário. Palavras do apóstolo Paulo. Está lá em Gálatas. Falando que não existe maldição para o cristão. Talvez alguns de vocês já ouviram falar que existe maldição sobre cristão. Eu, há muitos anos atrás, há mais de 10 anos, acreditava que isso era verdade. Até retratei com a igreja. Falei, irmãos, não existe isso. Gente, não existe maldição sobre crente, tá? Nós somos resgatados da maldição da lei. Pode fazer macumba, pode fazer o que for. Contra Jacó, não vale encantamento. Ah, pastor, e o incrédulo? O incrédulo está debaixo da soberania de Deus. Porque se Deus deixasse solto, o campeonato baiano acabava empatado. Deus não deixa solto. Correto? Ou todo mundo era fulminado, porque o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Quanto mais gente morrer, mais rápido enche o inferno. Entendeu? Menos chance de ser alcançado. Percebe isso? Por que não acontece? O Deus bom limita todas as coisas. E nós sabemos também que o eleito sempre vai ser alcançado. Amém? Vamos lá, versículo 13. Então Tatenai, o governador da Além-Rio, Setar-Borzenai e seus companheiros assim fizeram diligentemente, conforme ao que decretara o rei Dario. E os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando, pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido. E edificaram e terminaram a obra, conforme o mandato do Deus de Israel, e conforme o decreto de Ciro e Dario, e de Artaxerxes, rei da Pérsia. E acabou-se essa casa, no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado de Dario. Até aqui, vamos fazer uma pausa. Olha a situação. Havia um decreto de reconstrução, um rei. Os inimigos da obra foram mexer no vespeiro. Vai mexer com fogo, fogo queima. Olha o que Deus faz. Antes era um rei que decretou. Agora são 2. Antes era um rei que mandou dar o dinheiro. Agora são 2. Mais ou menos o que está acontecendo aqui, imagina o seguinte. Eles estão carregando nas costas todos os tijolos e todas as vigas para construir a casa do Senhor. E tiveram que fazer isso de bom grado. Tiveram que ajudar de bom grado. Não tem biquinho com o rei persa. Com o rei persa, se fizer biquinho, os reis persas eram extremamente duros. Não ia admitir nenhum tipo de desobediência. E aí é importante falar, aqui fala de um 3º decreto do rei Artaxerxes. O que acontece? Esse rei Artaxerxes deu esse decreto no futuro. Provavelmente o decreto que está no livro de Neemias, que nós vamos estudar junto. Pastor, por que acontece isso? Porque os fatos do livro aconteceram nessa época. Porém, o livro teve que ser organizado, teve que ser montado. O escritor bíblico foi inspirado, compilou todas as informações. No caso de Esdras, provavelmente usou documentos até em aramaico, porque tem trecho em aramaico do livro. E aí, depois do livro todo ter sido montado por inspiração do Espírito Santo, o livro foi escrito e publicado. Hoje é só jogar na prensa
mais ou menos uma casa desse tamanho, joga um folhão, sai uma Bíblia pronta lá do outro lado. Em segundos, aí já vem uma máquina, corta e caderna. Entendeu? Mas aqui teve toda uma organização. Por isso que você vê fatos como o capítulo 4, que contaram a oposição do povo de Deus em 3 épocas diferentes. Aqui no capítulo 6 aparecem decretos dos reis em 2 épocas, 3 épocas diferentes. 2 próximas e uma mais à frente, 80 anos depois. Está nos mostrando que Deus não apenas agiu sobre o rei Ciro, sobre o rei Dario, agiu também sobre o rei Artaxerxes. Só que essa informação eu vou usar no livro de Neemias. Mas por aqui eu sei que quem inspirou Artaxerxes foi Deus. Na verdade, estou sendo delicado, né? Na minha cabeça, mais ou menos, Deus pegou pelo pescoço e falou, agora você vai fazer. Bom, e faz. Mas essa é uma visão meio infantil minha, né? Mas tudo bem. Glória a Deus por isso. Versículo 16. Tomar um gole de água. E os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos filhos do cativeiro, fizeram a dedicação dessa casa de Deus com alegria e ofereceram para a dedicação dessa casa de Deus 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos por expiação do pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. E puseram os sacerdotes das suas turmas e os levitas das suas divisões para o ministério de Deus em Jerusalém, conforme ao que está escrito no livro de Moisés. Até aqui. O que está acontecendo aqui, irmãos? Deus não é Deus de confusão. O que eu tenho que entender? A adoração a Deus é uma adoração com ordem, com decência, os sacerdotes no papel que foi colocado, os levitas no papel que foi colocado, todo mundo distribuído nas turmas que o rei Davi colocou. Tudo em ordem. O que eu aprendo com isso? Irmãos, Paulo fala, tudo façai com ordem e decência. Veja, eu sou um defensor que Deus pode agir sobrenaturalmente. E que Deus, sendo da vontade dele, ele pode dar dons. Amém? Porém, não existe o caos neopentecostal. Aquilo é um caos. Entendeu? O que se faz em nome do sobrenatural é um desrespeito com o espírito da graça. Gente dando risada, caindo que nem bêbado, latindo igual cachorro, se arrastando no chão igual cobra. Entendeu? Se você tiver oportunidade, entra no canal da nossa igreja, lá tem uma playlist chamada Alerta Kundalini. Kundalini é um demônio adorado no hinduísmo. Alguns irmãos dos Estados Unidos fizeram um documentário mostrando que muito o que acontece em várias igrejas é exatamente o que acontece no hinduísmo. O querido pastor David Wilkerson, já falecido, já está com o Senhor, ele tem uma palavra maravilhosa que ele fez numa igreja da Rússia, chamado de manifestações absurdas. Uma palavra linda, de um homem de Deus, inclusive a tira que tem lá é curta. São 9, 10 minutos, vale a pena você ver, para entender o que está acontecendo à sua volta. Deus é Deus de ordem e decência. Existem regras bíblicas. Qualquer um que me diz que Deus está agindo, eu ouço, mas ele tem que me mostrar biblicamente que aquela atuação é bíblica, senão eu não sou obrigado a crer. Inclusive o reverendo Augusto Nicodemos, pastor John Piper, tem a mesma visão. E refletem isso muito. Gente, Deus não é Deus de confusão. Como que o Espírito Santo vai interromper a exposição da palavra que ele inspirou? Não vai.
Tem que mandar ficar quieto na hora. Entendeu? Ah, não vai gostar, por favor, abre lá o portão que a pessoa quer ir embora. Ele vai escandalizar, pastor, é melhor ele do que Deus. Igreja não é lugar de bagunça. Temos expectativa num Deus que cura, num Deus que opera, num Deus que capacita a sua igreja, é lógico. Deus não está morto. Mas ele vai fazer de maneira bíblica. Amém? Glória, irmãos. Isso é ensino para tudo, hein? Sempre confira na Bíblia. Senão você vai se ver acreditando no engano. Principalmente espírito de adivinhação, que se manifesta em vários locais. Amém? Glória a Deus. Os irmãos ficaram sisudos agora. Versículo 19. E os filhos do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, porque os sacerdotes e levitas se purificaram como se fosse um só homem. Todos estavam limpos e mataram o cordeiro da Páscoa para todos os filhos do cativeiro e para os seus irmãos, os sacerdotes, e para si mesmos. Olha que interessante. Primeira coisa, comemorar a Páscoa. Restauração da festa. Primeira coisa. Todo o calendário de festa judaica começava com a Páscoa. Abrir o calendário anual. Está restaurado o culto, está restaurada a adoração. Vamos louvar ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Amém? Veja, vida, irmãos. Se você quer saber se um grupo cristão tem presença de Deus, veja a maneira que os fiéis daquele grupo vivem. A maneira que eles cumprem disciplinas espirituais, como congregar, orar, jejuar, ler a Bíblia. A maneira com que eles são frequentes na comunhão. Irmãos, comunhão não é comer pizza. Comer pizza é encher barriga. Comunhão é vir para a igreja e aprender a boa palavra e entoar cânticos ao Senhor, adorar em espírito e verdade de todo o coração, com toda a sua intensidade. Por que o pastor faz lanche? Por causa que é um hábito, para que a gente bata um papo, converse. Tenha um tempinho uns com os outros. Discute alguma coisa. Mas entenda, a comunhão é frequentar culto. Nós não fomos chamados para fazer fast food. Nós somos chamados para adorar a Deus. Para isso que você foi salvo. Para mais nada. Porém de boa, né, irmãos? Ontem ficamos tudo de barriguinha cheia, né? No nosso café teológico, né? Glória a Deus. Pela bondade do Senhor. Amém? Amém? Tem que haver esse equilíbrio. O que eu estou querendo despertar para os irmãos é que talvez alguns passaram em alguns grupos cristãos que a turma só fazia comer. Eu passei por isso. E Bíblia, ninguém queria saber nada. Misericórdia. O cara não conhecia 2 linhas da Bíblia. E ainda se dizia servo do Senhor. Amém? Vamos lá, para encerrar. Versículo 21. Assim, comeram a Páscoa os filhos de Israel, que tinham voltado do cativeiro, com todos os que com eles se apartaram da imundícia dos gentios da terra, para buscarem o Senhor, Deus de Israel, e celebrar a festa dos pães ázimos por 7 dias com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado, e tinha mudado o coração do rei da Síria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Até aqui. Irmãos, vamos começar com a parte mais dura aqui. No mesmo capítulo aparece 2 vezes a mesma informação, falando que eles se purificaram. Falando que eles se consagraram, eles se santificaram. Versículo 20 e versículo 21. Irmãos, hoje o povo, por causa de uma graça barata,
Está querendo servir a Deus de mão suja. Está querendo servir a Deus com uma vida de pecado. Irmão, se você está fazendo isso, e você é alguém que nasceu de novo, conserte logo a sua vida. Porque 1 Coríntios 11 fala que Deus até pode recolher você. Vai para a glória mais cedo. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, certamente colherá. 1 Coríntios 11 fala, por isso existem no meio de vós muitos fracos e doentes, e muitos que já dormem. Dorme ali é um eufemismo. Foi para a glória, empacotou. Paulo está sendo legal. Os irmãos que dormiram estavam brincando com Deus. Aconteceu que nem Ananias e Safira. Deus fulminou. Sem chance de arrepender. Ananias e Safira não tiveram nem chance de arrepender. Lá Atos dos Apóstolos, lembra? Atos 5. Venderam um terreno, deram uma grana na igreja e era metade do valor. E falaram que era tudo. Ananias, todo bonzão, né, o benfeitor, entrou. Pedro olhou e falou, e aí, por quanto você vendeu? Lógico, estou falando do meu jeito, né? Meio de paulista, meio de vendedor de Bíblia. Isso é besteira. Mas, e aí? Caiu duro, fulminado. Deixa eu compartilhar besteiras, igual estou curioso. Eu, do meu linguajar, falei, aí, mano, vendeu por quanto? Linguajar de vendedor, sabe? Não se esqueça, irmãos, que eu sou vendedor de Bíblia. O que acontece? Caiu duro. Aí entra Safira, você fala, nossa, Deus é bom. Pedro não abre a boca. Chegou e falou, foi por esse valor que vocês venderam o terreno? Foi. Olha, porque você mediu o Espírito Santo, vai ser enterrada junto. Deus fulminou os dois. Foram para a glória mais cedo, mentira ao Espírito Santo. Entendeu? Irmão, cuidado. Ah, pastor, que bom, porque eu não tenho certeza que eu sou salvo. É legal, irmão, então você vai para o inferno quando você for para a glória. É, porque tem gente que chega a ser absurdo, né? Eu conheço gente que já falou, olha, eu não quero ser muito santo, porque, olha, a presença de Deus consome. Misericórdia, né, irmão? Você nunca foi salvo. Você é um enganadão, carregador de Bíblia, cantador de hino. Pastor manda levantar, você levanta. Pastor manda abaixar a cabeça, você abaixa. É assim que você morrer, você vai com a sua Bíblia, seu inário, tudo para o inferno. Porque você é um enganado. Entendeu? Se você não tem nojo do seu pecado, meu irmão, você está com problema. Se você peca, limpa a boca e está tudo bem, meu irmão, você está numa encrenca. Você está muito mais perto do inferno do que você pensa. Mas o pastor não crê em segurança de salvação? Lógico que eu creio. Mas o que eu não creio é gente que pensa que porque um dia fez uma oração dizendo que era de Cristo, isso faz dele um salvo. Um salvo você conhece de longe, ele ama Jesus, ele tem paixão, ele tem fervor, ele tem nojo do pecado, ele quer servir a Deus, ele quer praticar toda boa obra. Me mostra a tua fé através das tuas obras, como diz Tiago, irmão do Senhor. Nós cremos em segurança de salvação, sim, mas é para crente de verdade, para quem nasceu de novo, da água e do Espírito. E que mostra, através da sua vida, que mesmo com dificuldade, que mesmo com limitações, que mesmo com luta, que mesmo com erros, ele está combatendo o bom combate, está guardando a fé e está prosseguindo para o alvo, a soberana vocação em Cristo Jesus. Irmão, isso aqui é muito sério. Entrar diante de Deus de mão suja é muito sério. Cada vez que você ora, uma simples oração antes da refeição, você está entrando no Santo dos Santos, lá no céu, diante da presença de Deus, sem ser fulminado. Porque se o sumo sacerdote entrasse com pecado, ele era fulminado. E isso é o que a Bíblia imagina, quando você faz uma oração, sabe aquelas orações estranhas do pastor Maurício? Senhor, em nome de Jesus, abençoe esse irmão, cura ele, sabe? Aquelas orações esquisitas que eu faço.
Ela pode ser esquisita, mas eu entrei no Santo dos Santos e apresentei a petição a Deus. Você pode até não concordar com o meu jeito de orar, mas você não tem base bíblica para dizer que eu não entrei lá. Nossa, o pastor era meio esquisito, é. Deus tem salvado as pessoas mais estranhas nesses últimos dias. Mas, irmão, você tem que ter nojo do pecado. Pode acontecer? Pode, mas tem que ser um acidente. Não sirva a Deus de maneira irresponsável. Porque esse Deus, que é o Deus que faz a obra, é o Deus que traz o recurso, é o Deus que controla os homens, é o Deus que controla reis. Ele também, além de ser o Todo-Poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, entendeu? Ele é o Santo de Israel. E quando os seres celestiais, diante do trono dele, na visão que nós temos no Apocalipse 5, os 24 anciãos se prostram, lançam suas coroas, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. De que maneira nós temos que nos portar nessa nossa única vida na terra? Que o Senhor cumpra a sua obra, nos capacite para toda boa obra e nos livre de errar, do pecado e nos entregar à nossa própria vontade. Louvado seja o nosso Deus. Amém? Amém. Vamos orar?